Ah, eu falei, gente, quem que é? É o nome da equipe do maridão dela. É, É do seu marido, né, Karina? O seu, né, também. É. muito legal. Karina, É a igreja dele. para você é fácil mandar aqui no WhatsApp? Senão eu posso baixar aqui do Drive também. Deixa eu abrir aqui o Drive, vai. Eu não consegui, eu estava atendendo até agora, o feijão está correndo. Cris, de férias. Cris, se você quiser já me passar para ser host e dar um tchau, fique em paz. Eu tô com uma bolinha no olho aqui, ó. Cláudia, você só depois me passa, se você puder fazer uns prints durante as aulas, ou mesmo o pessoal, depois a gente guarda essas fotos. Tá bom, para E comprovação, também, né? e também o nome, depois para colocar na chamada de quem estava presente. Quer que eu vou Tá. fazendo aqui? Pode Quer fazer. print nos intervalos, assim? Alguma coisa que você faz? Não sei. Eu, fazer eu faço, eu vou fazendo durante a aula algum print e o do final. Deixa eu abrir em tela cheia o meu, então. Nossa, gente, hoje eu tô com uma cara, tô com uma gripe que... Eu passei um rosto para você, tá bom? Tá, obrigada, Cris. Deixa eu baixar aqui o... Eu vou estar no WhatsApp, qualquer coisa pode me chamar também, tá bom? Ok. Karina, deixa eu abrir aqui o Drive. Nossa, ficou vermelho. Deixa eu fechar. Ô, Didi, então você faz uns prints também? Faço. Beleza. Eu tô tentando abrir em tela cheia o meu aqui. Eu vou sair então, tá bom? Fica à vontade. Não, mas qualquer coisa Tchau, pode Cris. chamar no Obrigada. WhatsApp, tá bom? Ô, Cláudia, te falar o seguinte, tem um rapaz, o Léo, que ele está trabalhando com a gente, ele acompanha as aulas. Eu não sei se hoje ele vai entrar, ele tem ficado nas aulas, mas eu estava tentando falar com ele agora há pouco e não consegui. Então, eu não sei se hoje ele vai entrar. Tá. Desculpa perguntar, aproveitando. O Léo, eu não quis perguntar no dia, ficava até chato, né? Mas o que ele é? Aluno? É Não, ele é secretário de seu? um projeto social da prefeitura. Ah, da Ele veio através prefeitura. da prefeitura, ele é o terceiro que vem, é um projeto social, aí eles ficam algumas horas... Tipo estagiário, vai. Não, Em não escola. chega a ser Igual estagiário. professor estagiário. Não é estagiário porque ele não é da área de audiovisual. Eles podem fazer várias funções, assim, eles vêm através da assistência social, entendeu? Ah, legal. E aí ele veio para a escola, ele estava ficando lá na escola à tarde, lá sentado. Aí eu falei, fica Faz vendo alguma as coisa. aulas online, porque... Não, porque quando está lá ele atende o telefone, ele atende pessoas que vão lá, mas eu acho assim que, como é um projeto social, acho que se ele ficar na aula, ele interage com vocês, ele conhece, ele vê um pouco do funcionamento da escola, né? Sei lá, né? Eu acho que é mais interessante. Ele pode ajudar mesmo, assim, às vezes, sei lá, o grande, a gente precisa ir ao banheiro, alguma coisa, ele fica, né? Foi mais por isso. Se fosse presencial, ele estaria lá também. Legal. Então eu vou É que eu não sair, tá sabia bom? direito, né? Por isso que foi Tá. sexta-feira, né? Que ele entrou a primeira vez, eu não estava Foi. presente. Tá bom, Valeu. então, gente. Até mais, viu? Até mais. Tchau, Cris. Tô tentando abrir aqui, tá, Karina? Peraí. Se precisar de ajuda, você fala, Cláudia. Ai, gente, eu tenho... Para você é difícil me mandar por WhatsApp agora ou por e-mail, Karina? Você quer que abra o dela? Deixa eu ver se eu tô como host? Não, deixa eu ver aqui, peraí. Peraí. Não tô. Eu tô Eu com podia ter dificuldade. deixado eu abrir para você aqui, te ajudar. Eu não sei porquê. Eu clico no link do Drive. Deixa eu ver. Põe eu como anfitrião, te ajudo, Cláudia. Peraí, só um minuto. Ô, Paty, pede para no WhatsApp, por favor, o roteiro que eu subi pro Drive hoje. Fala para ele que é o roteiro. Pronto. Peraí que eu tô tentando aqui, Karina. Link para ação. Drive. Eu pedi pro meu marido mandar pelo WhatsApp, daí qualquer coisa
eu encaminho pelo WhatsApp para você. Ah, tá. É que o meu Drive, eu não sei o que acontece. Eu sei. abro o link e ele Se você não me colocar como mostra o anfitrião, eu te documento. ajudo. Eu já tipo isso, não tá ainda? Ah, já? Deixa eu ver. Uhum. Né, que aí eu abro aqui, eu tô com o Drive aberto aqui, já abro. É o da Karina que você quer que abra? É, Então, peraí. Eu tô até aqui já, peraí. Karina, você vai filmar ele? Então, falta fazer o projeto ainda, né? Eu quero filmar, porque eu não sei, tá meio confuso aí, né? O negócio da escola. Eu já ouvi professor falando, acho que foi a Carla que falou, que talvez seria para a gente filmar o semestre que vem, que entregar o projeto esse semestre para o semestre que vem, aí eu tô meio perdida. Se der tempo de gravar ainda, porque tem aqui um mês, né? Tem um mês para entregar o projeto, e daí tem dezembro para gravar. Daí eu não sei até quando que vão as aulas, não sei como que Deixa eu vai só perturbar, ser. Karina. É esse TTX aqui, o Word, que é para abrir? Não, tá dentro da a Garota do Espelho, a pasta. Garota do Espelho. Aí dentro tem o Roteiro, argumento, a escaleta e o argumento. e o Qual que você quer que abre, Cláudia? Ah, vamos no... Deixa eu ver. O argumento primeiro. Deixa eu fechar o meu aqui que estava aberto. Nossa, gente, hoje vocês vão... Aguentem espirros, viu? Não tem problema. Eu começo e não paro. Eu acho que eu vou fechar a janela aqui atrás. Tá geladinho. Deixa eu só aumentar a letra aqui. Cuida aí, Didi. Deixa eu tentar aumentar a letra aqui. Aqui, achei. Não, onde mas não tá aparecendo ainda não, Gigi. Não, eu sei, tô abrindo primeiro, né? Achei. Vamos lá. Então, Isso Karina, eu aprendi, o grande ensinou direitinho. eu acho, Karina, que realmente está muito em cima, né? Porque para filmar, para ir para o set, teria que muita coisa ainda acontecer, né? Talvez valha a pena entregar então, um projeto, assim, que já inclua, de repente, o roteiro finalizado, o roteiro decupado, né? Tá dando para visualizar agora? Tá. Então, tem muita coisa ainda para fazer, para pensar na gravação, né? Eu preciso falar com o pessoal para montar a equipe, porque eu não tenho equipe ainda, né? E precisa fazer toda a decupagem, pré-produção. Então, não dá tempo. acho que precisa de muita coisa ainda para pensar assim em gravar, né? Vamos ler, então, o argumento, depois a gente vai para o roteiro. Quer que eu leia para você, Cláudia? Pode ser. Tô Deixa eu até pegar... hoje, gente, eu tô... Vai ser isso, viu? Ver se a minha voz... Hoje eu tô pela metade aqui com vocês. Minha voz está bonita? Pode? Peraí, deixa eu pegar um caderno aqui, porque aí eu vou fazendo anotações. Eu não li ainda, mas eu vou lendo junto aqui, então. Tá bom? Tá. A Garota do Espelho. Uma criança empilha caixas sobre um banco e sobe para alcançar uma caixinha de música que está sobre uma estante em um nicho bem alto. É um nicho mesmo? Quando ela alcança a caixinha, ela desequilibra do banco e cai. Bate a cabeça em um móvel e cai no chão de frente para a caixinha de música aberta. Seu olhar está mirando o espelho da caixinha enquanto o sangue escorre de sua cabeça pelo chão. Bárbara e sua mãe se mudam para uma casa antiga e fechada há bastante tempo. Tudo está coberto de pó. A mãe de Bárbara fala para a filha escolher um quarto. Bárbara está em um quarto e abre um armário e acha uma caixinha de música dentro. Quando ela abre, aparece um vulto atrás dela em um espelho. A mãe de Bárbara chama. Ela fecha a caixinha e o vulto sobe. Durante a noite, enquanto Bárbara dorme... Tá digitado errado, Pode ir falando. Vai um pouquinho mais devagar, tá, Didio?
Ok, Vai lendo um pouco mais devagar para a gente formando as imagens. Eu sou meio ok. lenta. Não tem problema, do jeito que você mandar, professor. Tá. Olha, se você quer uma dica, vai imaginando também enquanto você lê, que aí você lê no tempo da visualização. Ok. Durante a noite, enquanto Bárbara dorme, no reflexo do espelho, uma menina abre a caixinha que está sobre a cômoda. No quarto da mãe, no reflexo do espelho, a menina acaricia o cabelo da mãe. A mãe acorda e olha para o espelho e só vê uma criança saindo do quarto e sorri e volta a dormir. Na manhã seguinte, a mãe está na cozinha e conversa ao telefone dizendo que a filha está brava ainda, que esta é uma fase difícil. Bárbara está no quarto colocando suas coisas no lugar. Ela olha a caixinha, a pega e quando a abre, o seu reflexo no espelho já não é mais o seu, é de uma menina parecida com ela. O reflexo se mexe junto com seus movimentos até que a menina do espelho ri como se isso fosse uma brincadeira. Bárbara se assusta e derruba a caixinha no chão. Sai correndo gritando para a mãe. Quando chega na cozinha, conta para a mãe o que acabou de ver. A mãe de Bárbara não acredita nela, ri da situação e a menina fica irritada. Ela sai. Tá bom nesse ritmo? Uhum. Quando Bárbara chega em casa, ela vai direto para o quarto, se senta na cama e vê a caixinha caída no chão. Com receio, ela pega a caixinha na mão e a abre já olhando para o espelho. Ágata aparece no espelho e Bárbara dá um passo para trás assustada. Ágata pede para ela não ter medo, que ela não vai fazer nada de mal. Bárbara pergunta quem é ela e como ela está dentro do espelho. Ágata conta que mora ali e que aquela é a casa dela. Bárbara disse que a menina está presa no espelho e ela reluta e diz que ali ela pode fazer o que quiser. Ela pega um batom da penteadeira e passa. E fala para Bárbara que tudo que Bárbara tem do lado dela, ela tem do outro lado do espelho. Ela vai até a caixa de brinquedo de Bárbara e pega uma boneca. Sorri para a menina e fala para brincarem. A mãe de Bárbara abre a porta e a menina está parada em frente ao espelho com a boneca que a Ágata pegou em sua mão. Mas o reflexo no espelho agora é o seu. A mãe pergunta o que a filha está fazendo e ela reclama da mãe não bater na porta, que ela levou um susto. A mãe a chama para comer. As duas na mesa comem em silêncio. Vânia pergunta para quem é Baqui? Vânia pergunta para Bárbara até quando a menina irá se comportar daquela maneira, que elas foram para aquela casa para arrumar a vida delas. Bárbara briga com a mãe e diz que a mãe foi para lá apenas por ela mesma e que ela sente saudade do pai. Vânia a chama de Barbie e a menina se irrita e grita com a mãe, que a manda para o quarto. Bárbara vai para o quarto, se senta na cama falando que odeia a mãe. Ágata aparece no espelho e diz que a menina não deveria agir daquela forma. Bárbara se irrita com Ágata e diz que ela não sabe de nada. Ágata disse que já teve mãe e nunca agiu daquela forma. Ágata vai até a caixa de brinquedos, pega uma boneca e fala para elas brincarem. Bárbara fala que não pode e que precisa fazer a tarefa da escola. Ágata fala que é só um pouco, uma passagem de tempo no relógio. Eu estou errando acho que os nomes aí, mas tudo bem. A Vânia bate na porta e abre. Bárbara está sentada em frente ao espelho com uma boneca na mão. A mãe pergunta se a menina fez o dever de casa e o reflexo de Ágata responde que já fez. A boca de Bárbara se mexe junto, enquanto Bárbara está com os olhos arregalados. Vânia manda tomar banho, que já está quase na hora do jantar. Bárbara torce o nariz e balança a cabeça positivamente. Vânia sai e Bárbara pergunta para Ágata como ela fez isso. A menina sorri e diz que agora elas são amigas e ela sempre irá ajudar a amiga. No dia seguinte, Vânia entra no quarto e acorda Bárbara para ir para a escola.
Bárbara vai ao banheiro e a Ágata aparece no espelho e fala para elas brincarem. Bárbara fala que não pode e que precisa ir para a escola. Ágata fala que ela não pode ir e deixá-la, que elas precisam ficar juntas. Eu não sei quem é a Bá aqui, depois você me fala. É a Bárbara ou Karina? É a Bárbara. Tá, Bá. Bárbara fala que não pode fazer nada, que precisa ir e gostaria de ficar, mas não pode. Bárbara sai do banheiro e volta para o quarto. Ágata está no espelho e diz para trocarem de lugar então. Bárbara para de se arrumar e fica parada pensativa. Depois diz que é melhor que ela não, que ela precisa ir. A Ágata grita e fala que não vai mais ficar sozinha. Bárbara fala que ela não pode fazer nada e procura a caixinha de música. Volto à caixinha, envolto, deve ser isso, Karina? Envolto, né? A caixinha está em frente ao espelho. Bárbara olha para a gata que está olhando fixamente para a caixinha. Para a Ágata, né? A Ágata. Para a Ágata que está olhando fixamente para a caixinha. Ágata diz para Bárbara que ela não pode fazer isso. Bárbara corre e alcança a caixinha. A hora que ela pega a caixinha, Ágata coloca os braços para fora do espelho e agarra pelos braços de Bárbara. E fala com uma voz de monstro que Bárbara não vai mais sair dali. Bárbara grita e sua mãe aparece e a segura pelo ombro. Bárbara se vira e olha com os olhos arregalados para a mãe. A mãe pergunta se está tudo bem e a menina diz que sim. O reflexo no espelho é o seu. A mãe de Bárbara diz então para elas irem. A menina pega a caixinha que está no chão, agora fechada, coloca em sua bolsa e sai segurando a mão da mãe e diz para a mãe que agora ela pode chamá-la de Barbie. A mãe sorri, Bárbara olha para trás e já não é mais a mesma menina, e sim a Ágata, que estava no espelho. As duas saem, no espelho aparece Bárbara gritando, esmurrando o vidro e chamando pela mãe. Desculpa a minha dicção, mas eu não tinha lido o texto antes. Eu não tinha lido o texto antes. Alguém viu se alguém entrar aí? Alguém pediu para entrar ou não? Não. Você pode compartilhar um pouquinho, Didi, só para a gente se ver? Posso, claro. Que eu vou ficar mais em cima do roteiro, eu só queria ver como que estava o argumento, tá, Karina? Eu queria te falar algumas coisinhas. A partir do argumento, depois a gente fica mais no roteiro. Você escreveu o argumento depois do roteiro? Ou antes? Ixi, que ela travou. Tá, o Deu uma microfone está travada para travado. mim. Não, o microfone dela está fechado. Está mutado, Karina. O teu microfone. Aí. Ai, desculpa. É que estava cortando, eu não consegui te entender. Você escreveu o argumento antes ou depois do roteiro? Foi antes. Foi antes, né? Então, tem uma coisa interessante que eu vou falar. Uhum. Talvez seja importante, assim, se você for incluir o argumento no projeto, ele precisa ser revisto, porque tem um detalhamento grande até de diálogos, né? Então, como argumento, você nem precisaria falar assim, Bárbara falou, Ágata respondeu, Ágata, porque isso já é de roteiro, o detalhamento de o que elas falam, né? O argumento é o que acontece. E é diferente de um conto, né? Porque um conto, você coloca as falas. Quando você está escrevendo um conto, você conta a história e coloca as falas. No argumento, claro, algumas você tem que falar mais ou menos o contexto do que está sendo dito ali. Elas discutem. É como se você, ao invés de você descrever as falas, você descreve qual é o jogo entre elas. Porque a ideia do argumento é você entender a síntese da história, né? O resumo da história. E aí, do jeito que está escrito, nem tem a grafia do roteiro que te ajuda a acompanhar o diálogo. Aí você tem que ficar pondo Bárbara fala, né? Está aí, Karina? Está ouvindo? Ai, caí, professora. Voltei.
Não, eu só estou Eu checando. caí, desculpa. Não, tudo bem. Então, acho que é importante você reescrever o argumento, porque assim como ele tá um pouco truncado, né? E eu não estou nem falando, tem os errinhos de digitação ainda, né? Tem umas coisas que precisam corrigir. Porque eu digitei no celular, né? E daí eu fui falando o celular, colocando, e depois eu dei uma arrumada no computador, e daí acabou passando algumas coisas. Mas realmente vai ter que Por isso Não, que porque... ficou bastante erro. Eu acho que é a pressa também da gente apresentar alguma coisa para você, Cláudia. Não, Por tudo mim bem. também, eu tentei Não, é porque digitar eu algumas tenho- coisas rápido lá também, acabei fazendo um monte de coisa errada no meu lá também. É porque eu tô sem computador. O computador fica com o meu marido, que está trabalhando com ele, né? Então eu tô só com o celular. Aí eu não tenho editor, porque o meu celular é muito ruim, muito velho, tudo. Aí eu acabo digitando no WhatsApp, mando pro tablet da minha filha, que daí eu passo Deus. pro Word. Então tá um Não, você é pouquinho uma heroína. Quanto aí... Quer que eu faça por aqui, Karina? E depois te mando? Oi? Quer que eu faça algumas correções aqui? Eu baixo ele, corrijo e depois ponho de novo para você. Eu consigo mexer no computador, só que é pouco tempo por dia, assim, entendeu? Que eu tenho disponível. Mas agora vai melhorar. Eu não fiz. Então, o roteiro, ele não está com a formatação certa, porque eu só peguei no computador hoje mesmo para conseguir mandar para o Drive, porque pelo tablet não estava indo para o Drive. Aí eu peguei o computador só para isso mesmo, então tá sem a formatação certa, né, correta. Mas eu tô indo, no final de semana fica mais tranquilo para mexer no computador. É isso que eu ia te perguntar, pelo menos para poder fazer esse projeto, se você pudesse... Eu não sei como é que é a rotina de vocês aí, né? Eu sei que às vezes é complicado mesmo. De trabalho, a gente tem trabalhado 7 vezes por semana, né? Não tem nem como dar uma... Oi, Henrique, tudo bom? Boa noite. E aí, professora, tudo bem? E aí, galera, tudo bem? Oi, Henrique. Bem-vindo. A gente está conversando aqui sobre o roteiro da Karina. Então, assim, até é legal você ter feito os 3, né? Porque acho que é um jeito da gente relembrar por que existe escaleta, argumento e roteiro. Por que não é só o roteiro, né? Então, é importante saber o que é próprio de cada mídia, né? Sendo as 3 relativas ao roteiro, para a gente poder fazer o que é próprio de cada uma mesmo. Então, o que eu sinto é que esse argumento, ele está meio mix, assim, né? Coisas que não precisariam ter no argumento tem aí, e aí acaba que a história, como não está na forma de diálogo, fica truncado para a gente entender e acaba, às vezes, se perdendo, né? Então, eu fiquei tentando entender o fluxo das ações. O que acontece? Uma coisa que você fez que é legal são os blocos, né? Então, já fica claro que cada bloco é um conjunto de cenas, né? Assim, é uma cena ou uma situação ali, né? Então, a separação está clara. A questão é dentro de cada parágrafo mesmo, como que a história está descrita. Tá? Então, teria que rever mesmo esse texto, caso você queira colocar, né? Porque como a gente estava conversando antes, eu acho que é importante você definir, Karina, dentro da sua realidade, acho que isso vale para todo mundo, né? O que você vai entregar? O que você pretende entregar? Se você vai chegar num roteiro, na parte de roteiro, né? Então, seria o roteiro. A escaleta, eu não sei se é algo que você precisa entregar, porque a escaleta é parte do processo de roteirização, né? A gente faz uma escaleta para poder entender a sequência das ações dramáticas. A diferença da escaleta para um argumento é que a escaleta já tem, assim, a cena 1, interior, sabe? Já tem aquela forma mais parecida com o roteiro, né? O argumento, do jeito que você escreveu, ele está um mix mesmo. Mas, em geral, no argumento, você só conta a história, né? Você diz de forma resumida o que vai acontecer. Na escaleta, você já tem cena 1, onde que é, e aí a síntese da ação dramática. Né? Então, ali é bem um resumo para você ver a estrutura. Né? A ideia da escaleta é esqueleto mesmo, né?
Se você começa a detalhar demais, já não é esqueleto, já começa a botar uns musculozinhos, umas carninhas, né? Então, a ideia é ficar bem enxuto mesmo, para você ver como que aquela história que a gente leu no argumento, ela vai se desenvolver cena a cena, né? Então, é como a estrutura. No teatro chama Canovaccio, né? Porque o que você vê? Você vê o encadeamento das cenas, você vê a relação de causa e efeito, o que vem depois do quê. Então, o fato de você ter a estrutura te ajuda a entender como é que está a progressão dramática. Porque, às vezes, na hora de escrever um roteiro ou uma história, a gente se dissolve um pouco, né? Na descrição ou nos diálogos. Enfim, é gostoso, né? Mas, às vezes, tem coisas que não estão funcionando. Tem cenas que não estão funcionando. E, às vezes, é porque falta uma preparação, ou cenas que estão fora de lugar. Né? Então, tem uma coisa que eu vou falar aqui para você, por exemplo, que não que seja fora de lugar, mas é uma sugestão. Né? Que na escaleta isso seria... dá para ver no argumento, né? Então, por exemplo, a criança faz aquele carinho na mãe, logo no começo. A menina, né? A Ágata. Não é isso? Tem essa primeira cena de apresentação que você incluiu. Não tinha a cena dela morrendo, né? Que eu coloco de novo? Não precisa. Não. Não tinha essa cena Na dela. primeira vez que eu escrevi, eu não coloquei. Por que você quis colocar essa cena? Eu achei que ficou assim perdido, sabe? Ela entrar no espelho. Porque eu comecei a fazer, né, bastante pesquisa, tal, para escrever a história sobre espelho mesmo. E bastante histórias, né, lendas e tal sobre espelho. E uma das que eu achei era do espírito que se prende ao espelho, né, que bastante gente antiga acreditava que se uma pessoa morresse, você tinha que tampar os espelhos, né, para não ficar preso no espelho, o espírito da pessoa morta que estava ali dentro da casa. Aí eu achei, daí eu me lembrei que eu já tinha ouvido minha mãe contar sobre isso, né, e tal. E daí eu achei interessante pôr no início, assim, que eu achei que tentei pôr no meio, eu achei que ficou muito, muito explicadinho, sabe? Aí no início eu achei que ficou mais bacana, assim. Eu caí, vocês estão me ouvindo? Mas por que você acha importante? Estou ouvindo, estou ouvindo. Estou me ouvindo. Necessário explicar o que aconteceu com ela. Então, porque eu achei que ficou muito perdido, de não pôr porquê da menina ali, eu coloquei no diálogo. Aí ficou assim muito diálogo para explicar mesmo, de explicação. Aí eu pensei, não, então eu vou pôr como se fosse um flashback. Aí eu ponho uma cena, insiro a cena no lugar do diálogo, como se a menina estivesse lembrando a que morreu, né? Aí, não sei, eu achei que ia ficar muito parecido, sabe? Com o que vê, muito clichê. Aí eu pensei em pôr essa cena do início. Que é uma cena, assim, que traz, assim, aquele... Olha, eu vou falar a minha opinião pessoal. Tudo bem. Não, pode falar. O que você quer trazer com essa cena? Não, então, eu achei que causa, assim, aquela angústia, assim, sabe? De você ver a situação. Você sabe que vai acontecer. Você sabe que a menina vai morrer, que vai dar alguma encrenca, né? Dela tá subindo daquele jeito. E acho que também dá aquela coisa, aquela ligação dela com a caixinha de música. Uhum. Eu tenho dúvidas ainda. Dúvidas mesmo. Se não, eu teria que depois ver com calma, sabe? Porque como é um curta-metragem, se fosse um longa,
no longa a gente tem um tempo aí de filme para desenvolver melhor algumas coisas. Um curta. E não é uma questão só assim, tudo bem, você pode resolver numa cena como você fez. Mas assim, a questão, eu fico pensando se precisa dessa explicação, sabe? O fato de você precisar explicar o porquê que a menina foi parar ali, porque de qualquer maneira é surreal, né? Assim, tem uma menina do outro lado do espelho, ela tendo morrido ou não, entendeu? Continua sendo um filme que não está num código realista. Deixa eu fazer uma pergunta. Não é que as pessoas que morrem vão para o outro lado do espelho, assim, normalmente, né? Você olha para o espelho e fala, ele é minha tia, ele é minha avó. Então, assim, não, eu não sinto falta de ter uma explicação do porquê que a menina está lá. E o fato de não ter explicação me dá margem para imaginar. Quer comentar alguma coisa, Didi? Não, o que eu não entendi é o seguinte, ela abre a caixinha e a caixinha, o espelho está dentro da caixinha ou o espelho está externo? Mesmo eu falando, né, como é que fala? Lendo, não entendi essa parte. Tá aí. Você está aí. José, amor. Sumiu a sua imagem. Está escutando? Travei. Está escutando agora? Oi? Eu caí, minha internet aqui tá muito ruim hoje. Eu acho que é esse tempo. A chuva é ruim pra caramba. Não, o que eu tô perguntando é o seguinte. Eu vou desligar a câmera, ver se melhora alguma coisa, tá? A caixinha, quando ela abre a caixinha, é que o espelho tá dentro dessa caixinha? É isso que eu não entendi. Sim, a caixinha, ela tem o espelho dela, que é o espelho que mostra a menina morta, né? Que a menina morreu de frente para aquele espelho. Só que o espelho que a Bárbara vê, ela depois, é o outro do quarto. É o outro espelho, não é o espelho da caixinha. Eu pensei que era dentro da caixinha ainda. Então tem um outro espelho grande que ela vai aparecer em outro espelho grande, então. Isso. É só isso que eu não tinha entendido. Desculpa aí, Cláudia. Mas é bom para você, né? Não sei se você também tinha entendido assim, Cláudia. Não, eu já tinha, porque a gente já tem discutido o roteiro, né, há um tempo. Okay. Inclusive, a gente falou do objeto de arte do espelho. Mas eu acho que essa confusão é parte do fato do argumento estar com muito detalhe mesmo, né? A gente se perde um pouco nos detalhes. Mas, enfim, Karina, isso é um comentário, tá? Pensa. Tudo bem que você precisa explicar da relação dela com a caixinha também. Mas eu fico pensando assim, eu gosto quando parte de situações já, assim, claramente, né, é uma fantasia, né? E eu fico pensando, por que essa menina está ali do outro lado do espelho? Viva ela não está, ou pertencente a esse mundo ela não é, né? Ou talvez fosse, mas ela foi parar ali do outro lado. Então, eu não preciso de uma explicação do porquê que aquela menina está do outro lado do espelho. A única coisa que eu preciso entender é que ela está presa ali e que ela quer sair dali, e o jeito dela sair dali é pegando o lugar de quem está do lado de cá. É isso o jogo, não é? Isso mesmo. E aí, se ela troca, e o código, vamos dizer, o objeto que faz a troca é a caixinha. Isso. Pois é, porque aí você pode... Aí precisa ver no roteiro, né? Como que essa caixinha vai sendo apresentada. Você apresentou com ela ali, né, na primeira cena. E outra pergunta que eu tenho para te fazer. Os objetos de um lado e do outro são os mesmos, é isso? São os mesmos. Então, ela tem a caixinha lá do outro lado com ela também, né? A caixinha de música. Ela tem... Eu entendi todos os objetos que ela tem de um lado, ela tem do outro, é isso, né? Que eu entendi. Tem as bonecas, tem não sei o quê, tem... Mas o fato da Bárbara só abrir a caixinha, já abre esse portal ou não?
É uma ligação dela com esse mundo, né? Com esse lado aqui, que ela aparece quando abre a caixinha. Tanto que quando ela aparece com a mãe, à noite que a menina está dormindo, a caixinha está fechada e quando abre, ela aparece no espelho. Só que ela abre a caixinha sozinha, entendeu? Porque ela tem esse controle. Ela não tinha antes porque a caixinha estava lá dentro do armário que a menina pegou quando ela chega na casa. Mas eu acho que isso é difícil da gente entender, que ela ganhou esse controle porque a caixinha saiu do armário. Eu não sei se uma coisa já é, assim, já é claramente consequência da outra, entendeu? Entendi. Eu fico me perguntando se é o suficiente, né? Ou se o fato dela ter aparecido no espelho a primeira vez já... Porque quando ela abre a caixinha... Aquilo, é quando a caixinha está na frente do espelho, né? Junto com ela, e é quando ela aparece. Porque a hora que a menina abre, quando ela abre da primeira vez, que é a hora que a menina aparece atrás dela, que ela não vê, né? O vulto no espelho. Ela fecha a caixinha, o vulto some. E ela pode fazer aparecer coisas na caixinha. Ela pode, por exemplo, pôr alguma coisa na caixinha do lado de lá e isso aparecer para a menina do lado de cá, ou não? Não pensei nisso. Porque se ela depende que a Bárbara abra a caixinha para ela conseguir estabelecer uma conexão, né, inclusive física, né? O que ela tem que fazer é seduzir a Bárbara para que a Bárbara... Porque imagina, ela abriu a caixinha, aparece uma pessoa do outro lado do espelho. Isso dá um medo danado, né? Qualquer outra pessoa jogaria essa caixinha fora. Então, ela tem que ter alguma coisa ali que eu, por exemplo... Eu seria o primeiro também. E eu acredito em outras coisas. Eu acredito em outras vidas. Enterrar a 7 palmos essa caixinha. Mas, enfim. Mas, assim, o legal é justamente isso. É como o vinil verde, né? Você viu o vinil verde, Karina? Vi, assisti. Né? Porque tem aquela coisa, você tem uma consequência terrível, mas existe uma curiosidade. Então, quando ela volta para casa, né, que ela saiu, quando ela volta para casa, que ela largou a caixinha, ela derrubou a caixinha e saiu correndo para gritar a mãe dela, né, para chamar a mãe dela. Quando ela volta e vê a caixinha, ela fica naquela indecisão, se ela abre ou não a caixinha de novo, por medo da menina aparecer de novo. E aí ela decide ir lá e abrir a caixinha de novo, e é a hora que a menina aparece no espelho de novo, né, para ela. Aí já aparece no espelho grande, é isso? Isso. Ela sempre aparece no espelho grande, né? Desde o começo. Isso. Uhum. Só que ela vê que ela tem esse controle da caixinha. Se ela fechar a caixinha, a menina some. Então, ela sente que ela tem o poder em cima da menina, por isso que ela tá com medo, né, da situação, mas ao mesmo tempo curiosa, e ela sabe que consegue controlar isso, né? E como é que é a progressão disso? Porque para a menina conseguir fazer o que ela faz no final, o que mudou para ela conseguir fazer aquilo? Por que ela não faz aquilo desde o começo? Quer trocar de lugar com a Bárbara? Ela vai pegando confiança, né? Foi o que eu entendi, né? Ela vai tentando pegar a confiança da menina, né? Mas qual é o passo que a Bárbara dá que permite que ela faça isso? Porque abrir a caixinha, se ela já tem até acesso a fazer um cafuné na mãe, na mãe da Bárbara, né? Ela já consegue... Ela não sai do espelho, ela consegue sair do espelho e segurar a menina naquela hora, porque a menina tá lá próxima dela.
A caixinha tá lá próximo do espelho, que é a hora que ela vai para o espelho para pegar a caixinha e fechar de novo para a menina sumir. Só que daí é a hora que a menina agarra o braço dela e fala que ela não vai sair. Na hora que ela faz que ela faz carinho na mãe, ela não está no quarto, ela não está lá na cama da mãe. Ela está fazendo carinho no reflexo da mãe que está no espelho. Ah, tá. Entendeu? Ela aparece, a imagem ela vai mostrar o reflexo e a mãe sem ter ninguém ali. Só que no reflexo tá aparecendo a menina fazendo carinho do lado da cama dela. Tá. Então, se ela pudesse viver a realidade só do que reflete no espelho, né? E o objetivo dela é passar para outro lado. E para ela passar para outro lado, o que precisa acontecer? Ela precisa ter esse corpo que ganhou, né? Que ela conseguiu ganhar a confiança e ter esse contato físico com a pessoa, que ela conseguiu com a menina chegando perto. Ela precisa que a Bárbara toque no espelho, então. Isso. Tá, então é isso que eu estou falando, tem que ser uma ação muito concreta, né? Então, assim, Bárbara abre a caixinha de música, ela aparece no espelho. Bárbara fecha a caixinha, ela some do espelho, né? Então, ela tem Bárbara tem o controle de fazer com que ela apareça ou desapareça. Só que a Bárbara nunca toca o espelho. Quando a Bárbara tocar o espelho, ela pode agarrar e trocar de lugar. Então, assim, esse é um jogo, você percebe? Você está criando uma fantasia. Só que dentro da fantasia, você tem que criar uma lógica coerente. Entendeu? Você não precisa explicar, e não precisa mesmo, sei que você queira. Mas não existe necessidade de explicar por que a menina foi parar ali. Porque você já parte de uma situação que não é realista. Entendeu? Se fosse uma menina presa no armário, se fosse uma menina presa debaixo no porão, aí tudo bem, porque aí assim, a gente está falando de uma menina de verdade, né? Ou que se supõe que poderia ser uma menina de verdade. Uma pessoa que está presa do outro lado do espelho, você não acha que uma pessoa, né, você já vai para um outro lugar, que não é realista, né? E aí você pode imaginar o porquê que ela está ali do outro lado do espelho ou não, mas qual é o jogo? A menina entra, ela descobre um objeto, ela brinca com esse objeto. Quando ela brinca com o objeto, aparece uma outra pessoa do lado do espelho. Ela leva um susto, porque é um negócio que dá um medo, deve dar um medo danado, né? Então você tem que criar algo que compense o medo, que seja mais forte que o medo para que o jogo continue, percebe? Para que ela não saia correndo e enterre a caixinha para nunca mais voltar. Essa menina tem que seduzi-la de alguma forma, né? Pode até ser essa coisa que a gente tem de assim, sabe criança vendo filme de terror? Eu fazia isso, né? Você não quer ver, mas aí ficava debaixo do sofá, de trás do sofá, mas aí continuava assistindo, né? E aí ficava olhando assim. Então, quer dizer, você não quer ver, mas você quer ver, né? A minha sobrinha fala que gosta de filme de terror e assiste desse jeito aí. Almofada na cara, né? Mas é assim, aí você tem esse jogo de forças, né, entre o medo e a curiosidade, porque é isso, né? É o medo e a curiosidade para ver o que vai acontecer. Então, qual é o grande objetivo da Agatha? Fazer a Bárbara se aproximar do espelho, para ela poder trocar de lugar. É isso? Isso. É isso mesmo. Porque ela quer assumir o lugar da menina, né? Qual é a dificuldade para que esse objetivo se cumpra? Por que a Bárbara não aproxima do espelho? É o receio mesmo, né? Ela não chega... Ela tem esse contato, mas ela tem um receio de se aproximar muito, ela não tem confiança ainda, né?
Tá, então o medo é um pouco maior, não é grande o suficiente para ela não abrir mais a caixinha, mas ainda ela não tem essa confiança, mas a Agatha fica seduzindo ela para que ela vá até o espelho? Com Sim, alguma ela coisa? fica, vamos brincar, vem aqui, vamos brincar. E ela vê, quando a mãe dela vai chamar, ela vê que a menina, que a Agatha, né, do espelho, ela tem um certo controle dela. Porque quando ela pega a boneca mesmo da mão, que ela pega a boneca, a menina tá sem, a Bárbara tá sem a boneca. Só que na hora que a mãe abre o espelho, não é o reflexo que tá com a boneca, é a filha dela. Uhum. E a hora que ela fala que tá tudo bem também, que ela já fez a tarefa da escola, né? Que a menina fala que fez a tarefa da escola. Quem fala, na verdade, não é ela, é o reflexo que tá tendo esse controle em cima dela. Uhum. Mas se o reflexo tem um controle em cima dela, por que não faz ela ir até o espelho logo? Eu estou sendo chatinha, Realmente. tá? É só para criar uma coerência dentro do universo que você está criando. Se aproxima, né, do Eu espelho. acho que você está... ou assim, o que ela sente quando ela está perto do espelho faz com que ela acorde do transe, né? Pode ser que ela sinta não sei, uma eletricidade, alguma coisa. Desculpa, gente. Mas é isso. Eu estou discutindo aqui, Karina, a lógica do mundo que você está criando, tá? E o jogo. E a lógica do jogo. Para a gente entender o que está... Como no vinil verde. Ai, obrigada, Henrique. Vão ser muitos espirros hoje. Eu estou super resfriada. E é isso que a gente está discutindo, né? O que acontece ali. Então, se você... Isso é muito forte, né? Você perceber que tem alguém que está do outro lado que está te manipulando. A ponto de repente, você perceber que você fez coisas que você nem percebeu que estava fazendo. Né? Tipo, isso de segurar a boneca. Isso cria um medo, é um terror, né? Você sentir que você está perdendo o controle das suas ações. Mas, como efeito de terror, funciona. Mas aí fica essa pergunta, se ela controla tanto a menina assim, né? Ela já chegaria perto do espelho. Então, acho que tem que fazer algumas escolhas, né? Para ver o que essa história está simbolizando e como ela se desenvolve. E outra coisa que eu queria te falar é que essa cena dela fazendo o cafuné na mãe, eu acho que ela aparece muito rápido, muito cedo no roteiro, no argumento. Uhum. Porque a gente nem entendeu direito, assim, tem aquela primeira cena que apresenta ela morrendo, né? Mas eu acho que quando ela, como era antes, né? Vocês tinham feito assim antes. Ela primeiro estabelece essa relação com a menina e aí depois tem essa cena que ela faz o cafuné na mãe. Então fica um pouco mais assustador quando você já vê quem ela é, né? E a relação que ela tenta estabelecer com a menina, porque aí dá esse código de que ela está cobiçando a mãe, sabe? E é muito legal, Uhum. muito dessa cena dela fazendo um cafuné na mãe, porque fala assim, nossa, ela pode ter de repente, você pode fazer um jogo aí de espelho também. Ela pode ter uma boneca do outro lado do espelho ou algum objeto de interesse da menina, mas é legal que seja uma boneca até para você poder repetir o gesto. Que ela, de repente, fica mexendo no cabelo da boneca, fazendo algum gesto com a boneca que a menina quer. E, ao mesmo tempo, tem medo. Então, ela seduz a menina com a boneca. E depois ela pode fazer aquele mesmo gesto na mãe, entendeu? Então, você fica pensando que a boneca, ela vai trocar a boneca pela mãe, sabe? Ela Uhum. vai trocar a boneca para roubar a mãe e a vida da menina. Então, você pode criar alguns desses códigos, né? Ela tá fazendo carinho na boneca, mas na verdade ela quer fazer o cafuné na mãe, ela quer ficar do lado onde está a menina, né? Do lado dos vivos.
não sei, eu estou aqui pensando, né? Como eu acho que ainda precisa definir melhor esse jogo. Me fala um pouquinho o que você pensa disso que eu te falei agora. Realmente eu achei meio que não tem essa perda de controle é legal, né? Mas não tem algo que segure ela para ela não ter mudado de corpo antes, né? Mais cedo. Por que ela esperou tanto? Por que ela precisava dessa confiança da menina se ela tinha tanto controle em cima do corpo da menina? E acho que a cena da mãe também, realmente, se puser depois, mais para frente, ela mostra mesmo essa cobiça no mundo da menina, né? Fica mais assustador, sabe? Uhum. De repente é legal que se estabeleça esse jogo, de ela ter alguma coisa ali, tem um paralelismo no próprio roteiro. Isso na escaleta vai ser fácil de ver, né? Então você tem, como você está jogando com o espelho, né? Com essa estrutura de espelho, o paralelismo ele parece, né? Tem essa coisa do espelho também. O paralelismo é um espelhamento. Então eu acho que vale a pena você ter uma cena do lado de lá, né? Então você tem a apresentação da menina e tem alguma coisa que acontece. Aí você tem a menina cobiçando a boneca, ou a Bárbara vendo ela com a boneca e querendo a boneca, depois você vê a Agatha querendo a mãe. Né? Então o tempo todo é como se fosse uma gangorra. Pode ser que você crie aí uma zona, também é possível, né? Você tem aqui o espelho, tem uma distância, de repente, que ela chega do espelho, que a partir dessa distância fica mais difícil dela controlar. Né? Então, ela começa a sentir essa manipulação, quanto mais perto do espelho, mais a influência da menina vai crescendo. Né? E tem um limite aí que até que ela toca. Né? Porque o suspense a menina ia se aproximando do espelho. Né? E de alguma maneira você perceber que quanto mais ela vai se aproximando, mais manipulada ela vai sendo, até o momento que ela toca. E aí, se ela toca, por que ela tocou? O que ela tanto quer que ela chega a tocar o espelho? Né? A ponto disso ser... Cláudio, Oi? a escaleta dela, eu estava dando uma lida assim por cima, né? Tá mais legal do que o argumento. Desculpa falar assim, Karina. Tá bem mais, como é que fala? Dá para entender bem melhor do que você fez. Não sei se a professora quiser, eu coloco aqui para... E se essa ligação, né, esse elemento que precise ter para ela poder mudar de corpo for ela tá sempre com a caixinha ali na mão? Mas eu acho que isso é uma ação mais complexa, mais abstrata, sabe? A ação de tocar no espelho é uma ação muito clara. E você pode trabalhar esse jogo de aproximação e afastamento. Isso de a menina aparecer quando abre a caixinha é legal. Então, é como se fossem dois códigos. Ela abre a caixinha, a menina aparece. E se ela vai chegando perto do espelho, a influência mental da menina sobre ela, da Agatha sobre a Bárbara, vai aumentando. Você percebe? Então, tem uma coisa legal do seu roteiro, que a princípio, a Bárbara tem todo o poder. Porque ela, inclusive, tem o poder de enterrar essa caixinha e nunca mais fazer a outra aparecer. Né? O que eu gosto dessa história é o quanto você dá o seu poder para o outro. Você percebe? Então, também você pode ter uma progressão aí de trocas que vão se estabelecendo e a cada coisa que, de repente, ela pode passar objetos do mundo dela para o mundo da Bárbara através da caixinha. Você pode usar a caixinha para isso também.
né? E quanto mais a Bárbara aceita, sabe? Acho que tem isso também em alguns mitos. Quando você vai para um lugar e come alguma coisa e bebe alguma coisa daquele mundo, né? Você acaba se tornando um pouco parte daquele mundo. Então, ela pode, por exemplo, uma bala, não sei, estou aqui viajando, tá, Karina? De ter alguma coisa que ela põe na boca, experimenta, que a menina manda para ela, e sempre a partir, por exemplo, a partir daí a menina não precisa mais que ela abra a caixinha para ela aparecer no espelho, né? Uhum. Cada troca que ela faz, ela dá mais poder para a menina. Ah, viagem de Chihiro, exatamente, Henrique. Tem isso, né? Então, e isso é muito assustador, quando você vê que a pessoa fala assim, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso, não, né? Não, tem lugar que, assim, se você aceita a água, sabe? Tem uma coisa, assim, do quanto você deixa entrar, porque acho que é isso que, é disso que se trata, né? Do quanto você deixa o outro entrar no seu círculo e quanto você deixa o seu poder sair, porque é disso que se trata. Ela vai, aos poucos, dando poder à menina, sendo que ela tinha todo o poder na mão dela. E é essa progressão que é legal mostrar. Né? Ela tinha no começo a caixinha, ela podia abrir e fechar como ela bem quisesse, e a menina estava totalmente à mercê da vontade da Bárbara. E ela vai nesse processo de sedução, me ocorrendo ela ir passando objetos pela caixinha, porque a caixinha é esse ponto de conexão. Até o ponto que a caixinha já não é mais necessária. Né? Meio que perde essa utilidade para a Ágata. Ela está sempre ali. E nesse momento ela pode até fazer o cafuné na mãe, de repente, né? Porque aí você não precisa falar que foi lá e abriu a caixinha, né? E você, por mais absurdo que seja, se você vai criando claro esses códigos, a gente que está assistindo vai entendendo. Fala assim, agora ela não precisa mais. Né? Então você pode ter uma gradação de empoderamento da Bárbara e passando o poder sem que ela perceba para a Ágata ao troco dos presentinhos e das coisas que ela vai recebendo. Né? Ou pode ser alguma outra coisa, lição de casa, ou algum benefício, porque é assim, né? A gente acha que está tendo um benefício e deixa e entrega o poder de mão beijada para o outro. Né? Até o ponto que ela não tem mais controle. Né? Até o ponto que ela quer controlar e não consegue mais. E aí, o terrível é isso, quando você viu que a partir daqui já era, ela tomou conta. Né? E por isso é o terror. A gente faz a história de terror baseada nas coisas, nesses descontroles, né? E aí tem uma progressão, porque é importante você entender que o jogo é um jogo de poder, que no começo o poder está muito mais com a Bárbara do que com a Ágata. E como é que uma pessoa que está presa dentro do espelho, através da manipulação, vai conseguindo virar esse jogo? Né? A ponto de conseguir ocupar o lugar da pessoa que estava viva ali. Pensa em rede social, né? Como é que você aos poucos vai dando seu poder para alguém que está ali do outro lado do espelho? É assim, é o likezinho, entendeu? É você passar a depender de... E aí você vai alimentando, você vai dando poder, você vai delegando o seu poder pessoal. Chega uma hora que você está totalmente à mercê daquela pessoa que antes era uma pessoa, um ser abstrato, que estava ali do outro lado, que você nem sabe quem é, e de repente está com todo o poder na mão. Você já não sabe nem mais quem você é. Estou aqui fazendo só uma relaçãozinha. Né? E é legal que seja caixinha, né? Porque tem isso de abrir também, né? Você é um objeto que você carrega na mão e você abre a hora que você quer. Até que chega uma hora que não precisa mais abrir, porque é assim. Essa relação que eu estou fazendo com o celular não é uma relação que não vai todo mundo achar que é isso. Não é, estou aqui viajando, tá? Mas pensando nisso, num objeto portátil que depois que você já está com aquilo interiorizou, você nem precisa mais estar com o celular na mão para estar com aquilo na sua copresença. Né? Aquilo já tomou conta. Então, eu vejo muito seu filme como esse filme que fala desse terror
de você entregar o seu poder em troca de essas migalhinhas, né? Que vão sendo dadas. E a pessoa que está do outro lado, que tem tudo isso, ela não tem o mais importante, que é o tempo de vida, né? A vida, o nosso tempo contado aqui, que é o mais precioso e o que a gente entrega de mão beijada. Assim. E esse processo, o importante é esse processo de sedução. E o quanto ela percebe ou não, o quanto ela resiste ou não, o quanto ela teme, né? E o quanto no final ela ter consciência de que ela se ferrou e dali não tem mais volta. Ou não, né? Se a partir dali ela já não tem consciência nenhuma, ela vai feliz da vida para o lado para poder ficar com, né, o que a outra está valorizando ali, que não é nada, é uma boneca ou qualquer outro objeto. Então pode ser que tenham objetos lá do outro lado que só tenham lá do outro lado. Tudo é muito parecido, a não ser os objetos que ela tem. A Agatha tem e ela fica negociando. Né? Porque é uma negociação. A relação das duas se estabelece por essa negociação, né? Então, eu tentei fazer esse objeto, né, que a Agatha queira, de não precisar fazer o que a mãe manda, né? Aquela mãe, vai fazer lição, vai dormir, vai tomar banho, vai comer, vai não sei o quê. E ela vê que a Agatha não precisa, né, disso, não tem isso lá, e ela se interessa por isso, por essa liberdade, né, da Agatha. Embora esteja lá presa, ela tem essa liberdade de não precisar fazer tudo que ser mandada, né? Toda hora manda fazer isso, manda fazer aquilo, entendeu? Uhum. Mas eu estou pensando se isso... Então, o que a Agatha vai propor para ela? Aqui, você não vai precisar... Elas trocarem de lugar mesmo, explicitamente? Que ali ela é livre? Então, por isso que eu fiz mais como se ela pegasse a Bárbara, né? Não, a Agatha até pensa, até cogita a possibilidade dela ficar lá no espelho sem fazer o que a mãe dela manda. Mas daí ela desiste, né, disso, e daí é agarrada mesmo pela Agatha, na marra, né? Eu estou pensando aqui uma Por que coisa. só no final ela consegue pôr os braços para fora? Antes não. Entendeu a pergunta? Que ela tem a caixinha, tem a menina sempre do lado do espelho, ou ela vai estar sempre longe do espelho? Porque chega naquela parte lá que ela agarra ela pelos braços, né? Na hora que ela vai tentar fechar a caixinha de novo, no final. Aí agarra ela sai para fora, consegue sair para fora ali. Então, é porque a menina tá ali, perto dela, e a caixinha tá ali, perto dela, bem entre elas, né, ali. Então, Karina, mas você percebe que é muita coisa para contar e não fica claro? Uhum. Né? Eu acho que o jogo tem que ser muito claro, muito direto. Né? Se ela aproximar do espelho, se ela tocar no espelho, a menina troca. Se ela aproximar do espelho, ela já começa a sentir alguma coisa. Se ela abre a caixinha, a menina aparece ou some. Ou então pode aparecer algumas vezes ela tentando pegar na menina e não consegue, mas só a gente fica vendo, né? Pode ser assim também. Mas por que ela faria? Por que mostraria isso? Não, eu digo assim, vamos supor assim, no meio lá da brincadeira que elas brincam, né? Vai passar batom e tal, ela tenta pegar a menina, só aparece a mão dela saindo para fora assim do espelho, tentando pegar no braço da menina para trocar de lugar já. Mas aí não acontece. Umas 2 vezes dessa daí, e depois a terceira vez é a hora que ela consegue puxar a menina para dentro do espelho. Você pode, né? Pode dar um Eu acho que suspense desse jeito. se tiver a necessidade de mostrar
aquela, como é que é a gente, vantagem né? de 3, né? De 3 chances, né? Que nem a gente fala, né? Na comédia, né? A terceira vez é sempre a piada, né? Se tiver necessidade de mostrar pra gente que ela quer, né, fazer isso, é uma possibilidade. Mas eu acho mais Acho forte que dá é, acho que dá um suspense mais legal, assim, né? Só nós vendo, né? Não a menina. Vamos supor que a menina pega a caixinha, vira de costas, ela tenta pegar a menina e não consegue, volta para dentro do espelho. Entendeu? Num lance lá, vai. Aí na hora que ela tá passando o batom e tal, ela dá uma virada assim para olhar, não sei, para algum lugar assim. Ela tenta pegar ela de novo, umas 2 vezes, vai, tentando fazer isso. Ela tentando sair fora do espelho para pegar a menina e não consegue. Aí na terceira vez a menina se descuida e pega ela, entendeu? Talvez seja esse ponto aí que acho que você está precisando, não sei, né? Eu tô vendo aqui de fora, né? Não eu sei se a acho Cláudia que entendeu. sim. Que Eu aí acho que ela tem que consegue agarrar a menina, né? No final ela consegue puxar ela, né? Pelos braços, né? No jeito que conseguiu ali. não sei se ela ficaria tentando, porque aí seria o que você está propondo seria mostrar a Agatha tentando ver como ela vai fazer para trocar de lugar, né? Não, tentando já puxar a menina para dentro do espelho para trocar de lugar, né? Que não foi isso que ela fez no final. É. Umas 2 vezes se ela fizer isso daí no meio do. Já no começo ela tentar fazer uma vez, depois no meio, né? E no final ela consegue trocar de lugar. Sei lá, Mas né? aí Tô vendo. se ela ficar tentando fazer Eu isso, me ela já daria mais medo entrega. vendo isso. Eu me daria mais medo ainda vendo isso aí. Ela tentando pegar e a gente lá de cá, não, não vai pegar, né? Vai pegar ela, tal. Alguma coisa assim, sei lá. Eu vendo aqui, né? Que nem você falou. Imagina a hora que eu tava lendo, né? Você falou o quê? Entra na história, né? Então eu tentei mais ou Isso. menos entrar agora para. Porque eu Não, tava mas é lendo a assim mesmo. escaleta dela agora. Eu tava lendo enquanto É vocês que É estavam eu, assim falando. mesmo. eu achei, eu pensei nisso também, dela tentar, dela sair, né? Mas eu acho que esse controle dela do reflexo, quer dizer assim, ela tem o controle da menina só pelo reflexo, ela não precisa sair. E eu acho É. que isso tem um pavor assim maior, sabe? Dá um pavor assim, Eu como acho, se. Karina, que você pode fazer assim. Ela tem objetos lá, do lado dela, que ela só tem lá e ela fica seduzindo a Bárbara com isso. Ou mesmo com a lição de casa e tal, mas ela não precisa falar assim, olha, aqui você vai ser livre. O fato de você mostrar, e de novo paralelismo, que a Bárbara está incomodada com as ordens da mãe. E ela pode até falar, ai, aqui não tem mãe, aqui é muito mais legal. Pronto, sabe? Ou alguma outra coisa que é menos explícita, menos óbvia, né? Ela pode falar assim, ai, não sei o que é isso, eu posso fazer o que eu quero, né? Ela meio que fica ostentando o que ela não tem. Aí depois, quando você vê a cena dela fazendo cafuné na mãe da outra, você vê claramente que não é nada daquilo, mas só a gente está vendo, a Bárbara não vê. Uhum. Aí você entende, você não precisa mostrar que ela está. Aí você mostra qual é a intenção oculta ali da Agatha, entendeu? Só que a gente sabe, a Bárbara não sabe. E aí, quando ela continua seduzindo a Bárbara com as coisinhas que ela tem ali, que são incríveis, do mundo do outro lado lá, maravilhoso, do lado do espelho, você entende que, inclusive, essa cena com a mãe, ela pode se repetir, não precisa ser uma vez só. Ela pode ir criando o hábito de toda noite fazer isso, sabe? De ter, como diz o dia de 3, né? Ter uma repetição ali. Você vê que ela está fazendo esse plano, ela está cultivando que ela quer ocupar o lugar da menina, né? E ostentando o que ela tem do lado de lá, que não é nada, que é uma pura ilusão. E a gente vai vendo a Bárbara caindo na dela. E ao mesmo tempo sentindo, tem que ter alguma coisa que faça ela resistir, porque senão não tem nada que gere o suspense, né? Se ela vai acordar, se ela vai entender ou não o que está acontecendo. E é justamente nessa tensão que fica o interesse. Você perceber que a menina tem uma agenda oculta, que ela está ali seduzindo a Bárbara, que a Bárbara está entrando na dela, mas alguma coisa chama ela de volta, né? E aí tem que pensar ou se é uma coisa no corpo, ou se é a própria mãe,
né, que sempre chama a Bárbara, um pouco com essa força protetora mesmo, e a Bárbara fica irritada, ela não percebe que, né, por exemplo, a primeira vez que ela está para comer a balinha, a mãe chega, mas aí depois a menina vai tentando de novo. Né? Então, e a Bárbara fica nesse jogo. E o suspense fica... ela vai cair na da menina ou não. Né? E aos poucos você vai entendendo o plano da Ágata e vai vendo a Bárbara entrando na dela. Né? Porque aí que está em aflição. Né? Não, não faz isso. Né? E aí a menina cede. Mas ela cede ao quê? Ao que ela acha que ela não tem. Ela não consegue ver o valor que ela tem. Na mãe, na casa, porque ela está vendo só o que ela não tem, ela está vendo o pai que não está ali, ela está vendo o lugar que ela não quer, ela está vendo a chatice da vida, ela não vê nada que ela pode perder. E a menina vê. Né? Então, e a menina ela não dá valor. E ela joga com isso para manipular. E é esse o jogo. Né? E o aflitivo do teu roteiro é justamente o jogo de manipulação. E basicamente é o capitalismo, né? Vamos ver. A tua vida é um saco, tem uma coisa muito mais legal aqui, me dá sua vida em troco dessa coisinha que brilha, né? Desse glitterzinho aqui. Pode ser umas bobaginhas, assim, sabe? Não precisa ser uma bala, pode ser um batom, mas alguma coisa que ela passe no corpo e depois não saia mais, entendeu? Alguma coisa que... Mas sempre, isso é importante. Qualquer poder que a Ágata passa a ter, a menina precisa conceder. Né? Então, primeiro ela abriu a caixinha. Se a Ágata quer ter o poder de ficar no espelho sem que ela abra a caixinha, e ela precisa que a menina, vamos supor, passe esse batom. Você pode inventar qualquer coisa, entendeu? Qualquer código, mas o importante é deixar claro que na feita que a menina passou o batom, ela fecha a caixinha e a Ágata continua lá. E ela ri e passa o batom do outro lado. Então você fala assim, meu Deus, agora ela já ganhou esse poder de ficar no espelho até numa... porque ela ganhou esse poder de ficar no espelho, ela consegue fazer o carinho na mãe da Bárbara. Sem precisar da caixinha. Aí a caixinha só fica como um jeito dela passar coisas de um lado para o outro. Né? E a Bárbara pode ficar assim, meu Deus, né? Isso é legal, mas será que é legal? Ela pode ficar assustada, porque antes estava no controle dela, a menina apareceu não, agora não está mais. Mas aí a menina dá um outro presente para ela não perceber o que está acontecendo. Mas ainda assim ela pede para ela chegar perto e ela tem medo de chegar perto, porque ela vai sentindo coisas. Né? Então aí o processo de sedução é para ela tocar o espelho. E é importante que no começo, de repente, pode ser que ela, toda vez que ela está para chegar perto, ou a mãe sente, mas ela não consegue resistir. No final, ela fica com tanta raiva da mãe, ou sei lá, porque ela quer alguma coisa que a mãe não dá e tem ali, né? No momento de descontrole, que você não está ali percebendo o seu próprio ser, né? Ela cede e a outra toma conta. É assim que acontece, né? Entra pelas brechas, né? Entra pela brecha do nosso desequilíbrio. Mas entra porque você deixa. Então, é sempre importante que cada conquista da Ágata seja concedida pela Bárbara. A Ágata não tem poder nenhum, a não ser que a Bárbara dê o poder a ela. E ainda assim ela consegue. Sugestão, entendi. tá, Karina? Sugestão. Uhum. E é importante deixar os jogos claros, tem que ser simples. Se você complica muito, tem que ter caixinha, aí fica muito abstrato. Tem que ser simples. E não precisa ser... Se você mostra causa e efeito, fica claro o jogo. Entendeu? Seja lá o que for, que faça com que ela vai ganhando poder, né? Mas tem que ser causa e efeito. É que nem o vinil verde. A menina ouve o disco, a mãe perde o braço. A menina ouve o disco, sabe? Precisa ser lógico. Não precisa ter lógica, porque não tem lógica nenhuma aqui. E você fica naquela também, por que a mãe não quebra essa porcaria desse disco? E aí você segue coerente. Então. Mas é isso, entendeu?
Aí você vê que a menina vai fazendo, cada vez que ela recebe um negócio na caixinha e usa, né? E põe no corpo dela, a outra vai ganhando poder. E você vê que aquilo está acontecendo e fala, mas por que ela está fazendo isso? Acho que a professora Você caiu. mexe com Caiu, coisas que professora? são muito... Ficou um você bom não está tempo dando sem valor para sua falar, mãe? viu, professora? Não, eu tô aqui. Tô aqui. Ficou um bom tempinho sem... Voltei? Deu uma cortada. Deu uma congelada legal, mas já voltou. Tá, então deixa eu voltar. Vocês ouviram assim, alguém quer roubar sua mãe? Que você não está dando valor, né? Porque você está ali brigando com ela. Mas para quem não tem, né? Para quem está ali sem nada, assim, a mãe no sentido até arquetípico, né? Essa força matriz, essa raiz, a própria matéria, né? Então é interessante que ela cobice a mãe, sabe? Mais do que estar no lugar, estar no mundo, e o fato de existir a mãe para se cobiçar e alguma quinquilharia qualquer que ela troca, aí no final você vai falar assim, ela trocou, não é nem a vida, né? Ela trocou a mãe dela por aquilo, né? E ficou ali presa do outro lado. Então, assim, você faz esse jogo, essas simbologias ficam muito claras. E o jogo se estabelece também. Então, você não precisa de tanta cena e tanto recurso para contar. Você só precisa deixar muito claro, por causa e consequência, qual é o jogo ali. É como o Anjo Exterminador, do Buñuel. Vocês já viram o Anjo Exterminador? Conhecem a história? Está tendo uma festa numa mansão. Em determinado momento, as pessoas começam a sair da festa, vão se despedindo. Quando chega na beira do tapete, volta. Aí no começo você acha que a pessoa desistiu de ir embora, quis ficar um pouquinho mais ali, e aos poucos você vai vendo que ninguém consegue sair. Não tem nada ali, não tem uma parede, uma porta, não tem nada. A pessoa simplesmente chega na beira do tapete e volta. Aí chega uma hora que não precisa mais mostrar isso. Você já sabe que as pessoas ficaram presas ali e não conseguem sair. Não precisa mais as pessoas irem até a beira e não conseguir passar. Porque a partir dali o jogo ficou claro. Então você entende que as pessoas não vão conseguir sair dali, apesar de não ter nada segurando. E aí você não vê o filme falando assim, por que as pessoas não conseguem sair? Porque não tem uma parede ali segurando. Porque o jogo é outro. Você não está lendo numa chave realista. Entendeu? Então, não precisa ter medo de deixar o jogo explícito. O jogo tem que estar explícito, para que você tenha economia depois de história para ir no que interessa. Então, pensa nessa progressão, né, da menina que está no espelho. E aí eu acho que não precisa mesmo, Karina, dessa primeira cena, viu? Porque essa personagem que está no espelho, ela pode ser uma personagem abstrata, ela não precisa ter um passado, ela não precisa ter um porquê dela estar ali dentro. Entendeu? É uma pessoa que não existe. Melhor ainda que seja assim. Né? Uma pessoa que está ali dizendo que o que ela tem é mais legal. Você nem sabe quem é, você nem sabe o que ela está fazendo ali do outro lado. Você nem sabe se essa pessoa existe. Mas ela está ali dizendo o tempo todo para você que ela é mais legal. E que se você trocar com ela, se você der a sua atenção para ela, ela vai te dar o que ela tem de legal. E é isso, né? Olha esse vampirismo, né? Até um ponto de uma troca mesmo. E é muito legal, porque é simples, e justamente por ser simples, é muito fácil de se identificar, e aí você fica livre para trabalhar a dramaturgia, a direção, né? E aí como construir esse suspense, como construir essa progressão. Aí vale a pena ver Hitchcock, né? Para ver como é que você faz a progressão aí também na decupagem, tá? Mas aí já é a direção. Mas por enquanto vamos ficar muito aqui, mas você sente que faz sentido para você? Sim, faz sim. Peraí, o Henrique Desafio. está escrevendo aqui, deixa eu ver o que ele está falando.
Viagem de Chihiro e de Palma? Como assim? Não, é que você falou para ver Hitchcock, aí o Ah, Grande Cop é o de Palma. sim. Também. Mas aí já é a fase da decupagem, né? Eu acho que vale a pena. Eu gosto muito desse projeto como um projeto da turma até, porque eu acho que ele é uma super escola de tudo, sabe? De roteiro, de construção, de progressão, tudo isso que a gente está conversando aqui. E essa coerência, né? Essa coerência do mundo que se cria. Porque é como que a gente estava conversando, se você cria alguma coisa para dar um efeito, né? Tipo, ela conseguir manipular, e isso quebra a coerência, né? De uma outra coisa ali, que então fica aleatório a questão. Minha gatinha. E a minha fica dando trabalho aqui, não sei se você está reparando, eu estou toda hora olhando para baixo, que a gata ela vem, passa aqui, fica pisando, aí ela ameaça de desligar o, como é que fala, o transformador do computador, eu toda hora estou segurando ela aqui. E tem 2 lá fora ainda. Ela está aqui de roupite ainda. Bom, Karina, acho que você tem bastante trabalho agora. Queria conversar um pouquinho sobre os outros roteiros também. Mas, assim, eu acho importante... Acho que essa primeira parte você pode fazer até à mão, né? Já que tem essa dificuldade aí com o computador, você pode fazer isso na própria escaleta, você não precisa nem escrever o argumento, tá? Mas pensa nesses paralelismos todos e como isso pode se desenhar cena a cena, o que acontece em cada cena. A progressão desse jogo. Eu acho até mais legal que você faça primeiro a escaleta agora. Você vai ver o que é essencial, inclusive nos diálogos. Eu acho legal que continue tendo essas tretas com a mãe, porque agora até faz mais sentido, né? Mas acho que na escaleta também você vai ver o que dá para fazer pelo jogo cênico dos corpos ali e o que precisa para o diálogo realmente. E acho que vai ser um exercício muito legal desse paralelismo, tá? E vocês vão entender, e é legal que você esteja acompanhando também, quem quiser, não sei se a Karina você quer fazer isso junto também, se alguém quer fazer junto com você, porque eu acho um super exercício de roteiro. Entender esse paralelismo na estrutura, né? Esquece um pouquinho do argumento agora, tá? Porque não é necessário mesmo ter o argumento. Eu acho que o argumento é só se você for elaborar um projeto para mandar para algum lugar, e aí é melhor você fazer no final de tudo. Agora acho que é melhor você começar com a escaleta, ver como é que esse paralelismo se desenha, o que realmente vai acontecer, e aí depois você partir para o roteiro. Depois do roteiro pronto, se for necessário, você faz o argumento. Porque o argumento aqui, a gente conversando, já está feito. Né? O problema agora não é o que vai acontecer na história. O problema é como é que isso vai acontecer em progressão. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de problema, a escaleta ajuda. Porque você tem que ver o que vai acontecer, causa, efeito, cena a cena, e qual é o jogo. Qual é o jogo entre elas. Vocês entendem quando eu falo de jogo? Sobre o que eu estou falando? Quando eu falo qual é o jogo? É esse mundo de poder, o que acontece ali nas intenções. Isso, gente, é a coisa mais importante. Tanto quando você está escrevendo, quanto quando você está dirigindo. Essa pergunta, qual é o jogo? O que está em jogo aqui na cena? Quem tem o poder? Como é que esse poder passa de uma personagem para outra? Né? Isso desde o diálogo até a cena. E se a gente entende isso, a gente constrói cenas incríveis. Porque as cenas que são dramaticamente interessantes, elas têm esse deslocamento de poder. Sempre. Né? Pode ser um jogo de poder, né? Uma competição, como é esse caso das duas. Na verdade, é uma competição pela própria vida, né? E uma troca, que vai ser uma manipulação, porque é um processo aí de manipulação. Mas qualquer cena, né? Mesmo quando é uma cena de sedução amorosa, tem ali uma bolinha que vai passando, né? De quem está com poder, o que você quer com a fala, o que você quer afetar o outro. Lembra que a gente fez esse exercício, ainda no presencial, na escrita de diálogos, e aí
que eu ponho no diálogo. Essa mesma dinâmica que eu levo para cenas, eu levo para o diálogo também. Mas é sempre importante eu ver uma cena e entender o que está acontecendo entre as personagens. Qual é o jogo entre elas? Como é que esse jogo muda? Ele começa de um jeito e termina de outro? Como é que é essa passada de bola, ou seja, ou poder, ou convencimento, né? Porque é drama. A gente não vai escrever se não tem nada de relevante acontecendo ali. Aí não tem por que escrever, né? Mas quando a gente está escrevendo, precisa entender que dinâmica é essa. E se você entendeu a dinâmica, fica mais fácil de fazer tudo, a mise-en-scène, o diálogo, né? Então é um pouco entender a essência ali do conflito, tá? E aí, no teu caso, Karina, da tua história, você percebe começa, como é que termina, de repente tem um paralelo entre a primeira cena e a última cena, né? Brincar com esse paralelismo, às vezes até de um jeito bem estruturado, assim, né? Quase que assim, a estrutura fica aparente, mas já que você tem espelho, brinca com esse espelho no paralelismo também. De repente pode dar um jogo interessante. Posto, sabe? O plano que abre, o plano que termina. Tudo bem que aí já é decupagem, mas no roteiro você já pode indicar, né, sugestões, tá? Não sei se você quer fazer isso. Mas é isso. Acho que a gente nem olhou para o roteiro, né? Mas eu acho que faltava a gente olhar para esses aspectos. E o roteiro, depois que você fizer a escaleta, se você quiser, faz assim, pode fazer à mão, tá? Se você tiver dificuldade de computador, e manda para mim. Se você quiser, depois eu te mando um áudio, porque é importante validar essa escaleta primeiro, antes de você ir para o roteiro, porque o roteiro ele pede um detalhamento, né, de diálogo, tudo, mas enquanto não fecha a escaleta, pode ser que as coisas mudem, entendeu? Então, não adianta ficar perdendo tempo no roteiro se a gente tem que ver coisas ainda de estrutura. Tá bom? Mas olha, é muito legal essa ideia, é muito legal. Então vale a pena se debruçar. Eu não sei, gente, o que vocês acham? Assim, eu gosto muito desse roteiro. Pô, eu também, eu acho bem massa isso daí. Eu acho que, tipo assim, essa questão do espelho, você tá, tipo, olhando para si próprio, mas tem alguma coisa ali, esse jogo entre, tipo, você quer alguma coisa, uma suposta liberdade, e você dá alguma coisa, e essa pessoa, tipo assim, tem essa troca, eu acho muito massa. Eu acho maneiro porque me lembra algumas coisas, assim. Essa questão da caixa me lembra um pouco Pandora, assim, porque tipo, tem um poder ali, né, daquela coisa naquela caixa, naquele espelho, e ao mesmo tempo, quando você, tipo assim, quanto mais você chega, é uma coisa ideal para você e tal. E me lembra muito Coraline. Acho que isso é muito foda. Coraline é assustador, né, gente? Aquele olho de botão é sensacional. Mas é bem por aí, né? Dessa vida ideal, né? Que você vai buscar e de repente você fala, meu Deus. Né? Esse mundo paradisíaco, que não tem conflito, né? Em que teu ego tem todos os caprichos satisfeitos, porque é isso. É aí que a coisa. É aí que entra, né? Por a questão do ego mesmo. Essa negociação aí. E vocês, como é que vocês estão? Henrique, Didio? Então, eu finalmente escrevi alguma parte do projeto. Eu ainda tenho que desenvolver mais um pouco. Aí eu fiz uma pré-entrevista com a Cris. Uhum. A gente andou meio que por São Bernardo, na cidade onde ela nasceu e tal. E é isso, assim. E eu achei muito foda essa entrevista. Eu escutei ela uma vez, ou tô escutando ela de novo. Mas o que eu achei interessante é que era isso, assim, eu queria buscar acho que a gente tinha conversado isso antes, sobre tentar achar esse recorte da vida da Cris, que eu queria colocar ali. Eu acho que eu achei uma parte desse recorte, uma parte que eu quero contrastar com como eu conheci a Cris, assim, qual que é a minha visão da Cris, tipo, de hoje em dia, da Cris
mais institucionalizada, assim, como uma pessoa que representa um órgão, mas não, tipo assim, falar da escola, mas falar dela nessa posição, nessas histórias dela, e como que as coisas, como que outras coisas que aconteceram nela, principalmente durante a infância. É isso. Qual foi esse cenário que a Cris nasceu e cresceu com o que a Cris é hoje, assim? Eu acho que o legal de ter feito essa entrevista é que deu para pegar vários pontos e vários momentos ali, várias histórias que a Cris contou, que eu acho que dá para criar não, mas que dá para utilizar e dá para explorar mais, assim, quando foi essa entrevista documentária. Porque depois, acho que daquele que a gente conversou, Cláudio, eu tava meio que numa chave, assim, tipo, não, legal, vai ter entrevista, mas, tipo, se eu fizer só uma entrevista, eu vou estar, tipo, meio que tentando ser um Coutinho num momento que eu não consigo, assim, porque o Coutinho é um Coutinho e eu sou o Henrique, somos pessoas diferentes, com visões diferentes. E aí eu tava pensando de como criar isso, assim, que fosse interessante. E aí eu acho que não só ter entrevista, porque eu acho que isso é uma parte importante, eu quero que a Cris fale sobre as histórias dela, mas também falar sobre esses ambientes contrastados com as imagens, assim, quase com o comentário das imagens que eu vou captar sobre esse ambiente dela. E ao mesmo tempo colocando isso paralelo com a escola e tal. Não sei, eu tô meio que ainda brisando bastante nisso, mas eu acho que cada vez parece mais claro o que eu quero fazer para mim, sabe? Não sei se fez sentido. Eu acho que está ainda na sua cabeça, mas agora acho que falta, se você quiser, quando você já tiver as imagens, né, fazer um primeiro corte, mandar o primeiro corte, aí acho que é uma coisa mais concreta para, né, porque também é muito pessoal, muito sensorial, né? Então acho que eu percebo que você sabe agora para onde você está querendo caminhar e é difícil colocar isso em palavras, né? Tem que ir buscar. Não sei se você já tem essas imagens ou se você ainda vai captar essas imagens, ou se são imagens mais abstratas também. Tem um filme, acho que eu já comentei para vocês, né? O Tokyo Ga, que é do Wim Wenders. Você já viu esse documentário? Não vi. Tem uma coisa interessante, é como o da Agnes Varda também, aquele Coletores e Eu, que eu comentei na aula passada. É claramente um documentário muito subjetivo, com uma Rocha que Voa também, do Eric Rocha, que é maravilhoso. Né? Você vê que são depoimentos pessoais. Rocha que Voa, não lembro se tem fala em primeira pessoa dele, eu acho que não, mas ele também, esse documentário é tão maravilhoso, a Rocha que Voa, ele mexeu tanto comigo pela estética, porque você tem ali esses três, né? Você tem um tema que é muito subjetivo, e imagens muito poéticas que vão construindo esse tema. No caso do Tokyo Ga, é um depoimento pessoal. Então tem o texto dele, que ele fala, ele grava um texto, né? Só que não é a imagem redundando o texto. Ele faz reflexões sobre o que ele vai buscar no Japão, que ele vai buscar o Japão do Ozu, né, do cineasta, e o que ele encontra. E aí tem uma cena do aeroporto que é incrível, que ele vê um menino que não quer levantar do chão, o menino fazendo birra, né? Ele cisma que não quer andar, e a mãe fica arrastando ele, e ele fica brisando no menino ali, e ele faz altas reflexões do que aquilo diz para ele, né? Então é muito legal, porque eu sinto que esse teu filme, ele vai buscar, a gente já falou disso, né? Ele busca o intangível, ele busca muito mais uma sensação, um clima, do que a história né? Tem os fatos, tem os dados, mas é muito mais importante aí a atmosfera sensorial, né? E se você consegue, através das imagens, abrir campo para esse estado mais onírico também, acho que esses filmes te dão referências de como você pode coletar essas imagens e como isso pode casar com ou o áudio da entrevista, ou até, se você sentir, um depoimento pessoal também, seu, sabe? Como alguém que busca e que dialoga.
Você pode se tornar um personagem por áudio. Você não precisa nem aparecer falando. Eu acho bonito. Quando isso é bem feito, eu acho que fica muito bonito. Né? E você tem autorização para isso, porque você vive essa realidade de dentro também. Né? Não sei se é isso que você quer, de repente nem é, mas eu estou abrindo possibilidades. Qual o nome do primeiro que você falou, Cláudia? O primeiro que você falou? Toque um. Como é que é? Toque o Gá. Não Toque o entendi. Gá. Toque o Gá. Toque o Gá. Toque o Gá. Eu vou anotar aqui no chat. Eu achei o trailer do A Rocha que Voa. Eu acho que é maravilhoso. E o outro é... Ops, Agnes. A Carla que adora ela. A Carla fez, acho que um trabalho sobre... Não sei se foi uma pós. Ela estudou Agnes Varda. Deve saber até onde tem esses filmes. Eu vi numa mostra, eu vi no cinema. Mas acho que é fácil de achar no YouTube, deve ter. Acho que no streaming deve ter. E você... Você ainda quer fazer aquele roteiro? Estão me ouvindo, gente? É que cortou um pouco, Cláudia. Tá. Minha conexão tá ruim. Foi para mim, Cláudia? Você ainda quer fazer... como é que tá o seu projeto? Você Então, ainda quer fazer aquele roteiro? Eu vou continuar com o Sentido da Vida. Tem aquele argumento, né? Já tenho o roteiro. E estou fazendo algumas coisas, umas mudanças assim, mas só de cenas, alguma coisa assim. Fazendo storyboard para ele e tudo mais, e vou manter aquilo lá mesmo. Eu ia trocar os personagens e tudo mais, mas atrapalhou a minha história. Eu falei, não quero. Eu quero 2 amigos mesmo. Não sei se você lembra que eu ia trocar, né? Os personagens. Lembro, eu prefiro que fique do jeito que você do jeito tem mais que eu criei. familiaridade mesmo, Se Tive você conversando com a minha quiser... esposa, tive assistindo uns filmes, né, espírita, essas coisas, e acabou vindo um negócio e falou, não, faz esse daí mesmo. Mas eu vou filmar o ano que vem, se Deus quiser, eu vou filmar ele, de qualquer jeito. Quero filmar ele ainda. E você quer entregar na escola como TCC o roteiro finalizado? Isso, o roteiro finalizado, né, direitinho. Era um palpite seu ainda, se tiver que mudar alguma coisa, né? Não sei se você leu novamente, se você se recorda da história. Eu vou pedir um favor para vocês, gente. Pois se vocês atualizarem o Drive, quem puder me mandar por e-mail, desculpa, ou por WhatsApp, porque eu tô com dificuldade de abrir esse Drive, eu não sei porquê, tô procurando meu lenço. Ou pelo menos me dá um toque, olha, atualizei lá no Drive. Eu atualizei as datas, atualizei algumas coisas, dei uma mexidinha lá no final também. Né? A gente pode, Didi, na próxima aula, pegar o teu roteiro, porque a gente nunca discutiu ele aqui, né? Pode, não tem problema. Até agradeço, porque eu estou precisando mesmo que você... Ainda falta uma coisa, para você ter ideia, eu já conversei com a esposa, até eu pedi pro meu filho me ajudar, tudo mais, né? Tá faltando ainda, que nem você falou, tá só uma lição de moral, não tá Não, vamos olhar para ele, sim. Ainda não consegui achar ainda, que nem você fala, não achou ainda, que nem você falou para a Karina aí, tá faltando um tchan aí. Eu acho que você é uma pessoa legal para dar o tchan aí, né? Conversei com o Gustavo, conversei com os outros professores e todo mundo falou, fala com a Cláudia, fala com a Cláudia. Traga aqui, para nossa mesa de debate. Eu não sei o que vocês acham, gente. Esse semestre eu fiz essa opção muito clara de vamos discutir os trabalhos de vocês. Porque eu posso trazer muita teoria aqui, mas na hora que você se depara com um problema real, que é a história que você está escrevendo, e precisa resolver, que nem agora, a gente pegou o roteiro da Karina e falou, como é que faz, qual é o jogo? Aí que a gente aprende. Né? Que é verdade, não, mas deu bastante claro, deu bastante coisas aí também. Você falando para a Karina serviu para mim também.
Então, e eu acho que a gente aprende com o trabalho uns dos outros, sabe? E eu acho que rende, porque se a gente pega um roteiro que é o nosso e trabalha, que é o que a gente vai se debruçar mesmo e buscar soluções, mas também é interessante ver como a outra pessoa que estava passando por um problema também dramatúrgico, como que resolveu, como que aquilo solucionou, que recurso que usou, quais foram as referências, né? A É gente que nem aprende. agora, eu lendo a escaleta dela, aí já me deu uma ideia de que eu estava em cima do roteiro, eu estava colocando as cenas, fazendo uma decupagem, né? Mas eu acho melhor fazer uma escaleta do que mexer no meu roteiro lá. Eu acho que foi muito legal a gente ter falado da escaleta hoje, porque acho que ficou claro, senão parece uma coisa meio formal, né? Tem que fazer uma escaleta, tem que fazer um documento. Por que faz a escaleta? A escaleta a gente faz para ver justamente o fluxo, cena a cena, né? O que está acontecendo e qual é a progressão dramática. O que as personagens querem, qual é o jogo entre elas e como é que isso progride. Se eu tenho o roteiro, às vezes é muita coisa, é muito detalhe, eu não consigo ver isso mapeado, né? A escaleta traz isso como um mapa. Eu vejo de cima, é uma visão de aviador, né? Eu olho de cima, é o meu drama, eu falo assim, aqui está faltando tal coisa, aqui. Quanto mais sintético for a escaleta, melhor. Eu lembro que eu sempre falei desse livro aqui para vocês, eu acho um livro incrível, que é o Num Piscar de Olhos. Tem até em PDF, já até mandei para vocês. Acho que eu devo Vale, ter salvo, sim, isso aí. vale muito a pena ler esse livro, é um livro delicioso de ler, do Walter Murch. Ele não é um livro acadêmico, assim, sobre teoria de montagem, também se fosse não teria problema, né? Mas ele é um cara da prática, né? Um cara que é montador. Então, o que ele escreve é o dia a dia, são reflexões bem filosóficas e práticas ao mesmo tempo, né, sobre a montagem. E ele faz uma coisa que é muito interessante, né? Porque o cara vem da moviola, né, gente? Então vocês imaginam o que era montar numa moviola. Não é essa maravilha, né, do computador. Você tem que ter muita organização mental para montar numa moviola. Então, o que ele fazia? Ele já tinha que visualizar mais o filme, porque senão se perdia naquele monte de rolo, né? Então, o que ele fazia? Ele pegava um frame, ele escolhia um frame, que para ele sintetizava aquela cena. E ele montava um painel, como se ele montava dentro da estrutura, né? Ele punha uma foto para cada cena. E aí ele batia o olho naquele painel e ele via o filme todo. É como se fosse a escaleta, né? Só que é uma escaleta sintetizada, ao invés de estar a cena 1, em vez de ser descrito, ele tinha uma imagem, síntese daquela cena. Mas não deixa de ser uma escaleta. E aí ele punha aquilo na parede dele e ficava olhando, porque era um jeito de ter a visão do todo do filme, né? E aí ele conseguia ver que cenas ele tinha que trocar de lugar, né? E aí, porque tem coisa que você acha que não está funcionando, e precisa explicar mais, na verdade você tem que cortar. Então é muito gostoso ler o livro, porque é um livro que fala sobre construção, né? Sobre montagem e sobre a construção da história também. E as dificuldades que a gente tem na hora que está construindo a história. Muito prático, assim, muito legal. E essa história do painel, para mim, foi muito esclarecedora, porque eu falo, nossa, como é bom, né, você ter a visão do todo, como isso te ajuda. Nem sempre a gente Eu acho que você falou disso pra gente, desse painel, da outra vez que a gente estava fazendo o roteiro em 2019, e você falou pra gente até fazer com post-it, colar os post-it com as cenas, assim, pra gente ter uma ideia, porque acho que tinha muita cena, se não me engano, no meu roteiro, e tinha muita cena desnecessária, assim, sabe? Que não estava contando, né? Não precisava estar lá. E daí você falou, não, coloca assim, monta esse painel, que você vai conseguir enxergar o filme todo e vai ver o que está sobrando aí, o que você precisa tirar, né? Ou modificar de lugar. Funcionou, Karina? Funcionou. Que bom! Funcionou sim. Eu acho que agora você vai ter que fazer isso, mas não para cortar, mas para estruturar mesmo. Acho que agora não é um problema de excesso, é um problema de estrutura. E aí você pode perceber e estruturar os jogos, né?
como é que esses jogos vão evoluindo e essa passada de poder, né? Como é que isso vai evoluindo cena a cena. Se você montar essa escaleta e tiver claro o jogo e como o jogo se desenrola, depois a cena, escrever o roteiro vai ser facílimo. Né? E aí você vai ver também o que precisa ser colocado nas palavras e o que não precisa estar nas palavras. Porque é muito legal que o jogo também se estabeleça pela mise-en-scène. Porque é cinema, né? Então, é aquela coisa, abriu a caixinha, aconteceu uma coisa ali, essa coisa na própria imagem. A gente fazia, eu acho isso um exercício muito bom, a gente fazia lá na ECA, um exercício que era contar um filme sem diálogos, fazer um filme sem diálogo. Você tinha que contar a história sem diálogo. E era um exercício de cinema mesmo, né? De você conseguir contar com imagem e som o que você precisava contar. É muito interessante. E acho que o seu, ele caminha, ele pode caminhar quase para isso. Para esse jogo silencioso que se estabelece, não precisa, né, ser tão radical. Você pode se valer da palavra, mas é importante que a palavra venha não para explicar o que a imagem já pode mostrar, né? Porque aí você cria jogo. E essa coisa de criar o jogo é importante, criar o jogo cênico, né? E isso tem que partir do próprio roteiro, você percebe? Então, se você tem um jogo no roteiro com as personagens e tem clara qual é a progressão, qual é essa questão do poder, essa gangorra, depois é fácil criar isso na cena, depois é fácil para os atores identificarem isso na interpretação também, né? Um bom roteiro, um bom jogo no roteiro vai trazendo depois inputs também para a montagem. A montagem é bem tranquila, porque você não precisa ficar criando o plano para explicar o que o roteiro não deu conta, né? Então, como tudo, né, gente? É isso, mas eu acho que esse paralelismo vai te ajudar. Você entende que eu estou falando por paralelismo ou está muito vago? É colocar um do lado do outro para poder ir definindo a situação, não é isso? De acontecer uma coisa do lado de lá, acontecer uma coisa do lado de cá. Isso, e comparando. E esse poder que vai passando, né? Que passa, né, de um para outro. Como é que ela vai... Como é que ela não perde o poder? Isso aqui é interessante. Porque quando eu falo assim, perde, parece que ela é vítima. Ela concede. Ela vai vendendo poder. Ela vai trocando poder pessoal por alguma coisa que a menina oferece, né? Ela vai trocando. E cada vez que ela troca, a menina vai ganhando um poder, até que o último é passar para o lado de cá e precisa do toque. Né? E aí, como é que essa sedução do toque vai... E como é que ela vai ganhando esse poder sem assustar a menina, a ponto da menina também não estabelecer mais contato com ela. Né? Então, ao mesmo tempo que ela vai ganhando poder, ela tem que continuar o jogo de sedução. O interessante desse teu roteiro, se você for por essa linha, é que a Agatha começa totalmente sem poder nenhum, ela está presa. Ela está presa. Ela, no começo, ela só aparece quando a outra abre a caixa. E ela... gênio. ela está totalmente à mercê, né? No começo, a Bárbara está com todo o poder na mão dela e ela vai voluntariamente trocando. Né? Ela, em momento algum, ela é vítima. Assim, ela sempre concede. Ela ela está sendo manipulada. Mas ela o tempo todo concede. Manipulada, mas ela concede. Então tem uma crítica bem interessante aí. E importante, sabe? Do quanto a gente não percebe que a gente está agindo no sentido de perder o nosso poder. Você falou que ia passar o e-mail seu ou você quer que passe por WhatsApp as atualizações? Posso passar meu e-mail também. Mas você quer que coloque no grupo lá também, avisando? Sim, por favor, Didi. Até porque é legal que as pessoas vejam. Quer dizer, eu sei que vocês têm dificuldade, né? Vocês mal estão dando conta do que vocês têm que fazer. Mas pelo menos aqui, nesse nosso espacinho de 2 horas quinzenais, a gente coloca na roda. E, não sei, gente, vocês me falam, melhora, né? Ajuda, né, a desenvolver o trabalho. Às vezes eu acho que é muito pouco, mas... É muito
espaçado, né, a aula. Mas ajuda bastante. É coisa assim que a gente não está enxergando, não está vendo às vezes. Ou tá até colocando de lado, porque para você não importa, não é algo grande, mas que outra pessoa de fora enxerga, né? Eu Karina, sou honesto, eu não ia te perturbar muito, mas eu vou com o sentido da vida, eu quero terminar legal, eu quero dar um up nele para dar um tchan nele. Didio, Não sei se mas você viu, eu eu tô aqui para postei. isso. Não é Então, eu perturbar, não. postei aí para você ver, né? Eu fiz o storyboard já da primeira cena, já tem outras cenas também que eu não coloquei no Drive. Aí eu fiz o storyboard do jeito que você falou, né? Estou fazendo as imagens do jeito que eu quero que seja gravado. Mas Não é perturbar, aí eu não. quero que você leia novamente, por favor. Aí a gente vê o que falta de up aí. Que eu já falei com a esposa, já falei com o filho, que nem eu já te falei. Eu falei com todo mundo, mas ninguém me dá um chacoalhão. O Gustavo falou: você que tem que arrumar um meio de falar, ou fala com a Cláudia. Eu falei: então vou falar com a Cláudia. Claro, meu querido, eu tô Tá aqui para bom? isso. Esse espaço é nosso. Eu te entendeu? agradeço se você me Esse der essa espaço é força aí. nosso. Aquele app mesmo, você também já me orientou que está faltando ainda. Sim. Não é Tá nem bom? força, Didi, eu tô aqui para isso, tá? Obrigado. Você é aluno, você tem esse direito. É que assim, aqui eu não faço inscrição. Quem chegou, a gente já começa a falar e vai até onde vai, né? Ah, mas não tem problema, Quem que está é aqui isso. na aula ganha orientação. Ah, Mas eu devia legal. ter até perguntado, né? Se eu soubesse que. Mas tudo bem, a coisa acho que acontece como tem que ser. Eu acho que é importante Não, que mas ajudou a bem a gente não. Karina É, e esclareceu um monte de coisa que serviu para mim. Acho que até o Henrique também serviu, que nem ele mesmo falou, né? Serviu para Não, nós, com não tem problema. certeza. eu acho importante a gente não deixar um projeto inacabado, sabe? Acho que a gente levantou aqui um problema e a gente precisa fechar com a solução desse problema. Ainda, claro, deixando em liberdade, né? O dono, o escritor, o autor do roteiro, para poder fazer o que bem entende. Mas aqui, dentro do que a É gente que quiser nem, trazer, a é gente que já nem eu tava não pensando em levanta o trocar os problema. personagens, eu achei melhor. Falei, não, eu vou manter minha história do jeito que tá, meu. E vai Isso. ser isso aí. Não vou mudar os personagens, não. Então tá bom, gente. Vamos aparecer só para fazer o print? Porque Deixa eu eu com essa colocar, cara de doente aqui, mas vamos lá, né? deixa eu abrir tela cheia aqui. Ai, meu Deus. Hoje, só por Deus, gente. Que nem o Fazer com a grande gatinha. fala. 3, 2, 1. Ei! Pronto, vamos ver lá. Que nem o Essa é a grande. Mani. Ah, que bonitinho. O meu, ó, veio É os a minha dois. filhotinha. Veio os dois pequenininhos aqui e veio a grandona aqui. A grandona tava nos meus pés até agora. Aqui. Ela tá Cara, toda meiguinha aqui no meu colo. Tá de roupa, porque ela fez cirurgia. ah, Tá aqui convalescendo. Então tá bom, gente. Eu vou Eu me vou recolher, colocar que eu lá tô na. precisando descansar hoje. Que eu realmente tô vai lá, zoada aqui. vai lá, Bom Cláudia. trabalho para Cláudia. vocês. Karina, não deixa passar o tempo não, viu? Se puder já, porque depois esfria. Você anotou? Travou aí, professora. Você falou. Você anotou, Karina? Anotei. E eu vou colocar no grupo lá também, tá? É isso que você tá falando? Então tá bom, gente. As anotadas. Não, porque a gente falou bastante coisa aqui, né? Eu falei muita coisa. Não sei se a Karina anotou, espero que sim, porque Não, depois eu digo esqueço. colocar o teu e-mail lá para o pessoal. Se tiver alguma dúvida, mandar Tá. no Gmail seu. Isso. E, Fizer gente, algumas eu não coisas. tenho muito tempo fora do atendimento aqui, mas mandem para mim, se vocês não tiverem pressa, não pode ter pressa de feedback, porque eu Eu demoro às tive vezes na para tua ver. live lá, viu? Eu vi que você foi, você Você viu? gostou? Então, eu tive que assistir até uma parte aí, depois eu saí, não lembro qual motivo que foi, não sei se foi aqui em casa, teve algum problema, eu fui atender o telefone e acabei não entrando mais, pois. Mas eu tava lá, viu? Eu vi, Se tiver as obrigada, lives, Didi. convida a gente que a gente vai sim. Eu, pelo menos, eu gosto de ir em live de professor pra gente Eu faço conhecer muito melhor, pouco. né? Eu Eu faço vi que muito você falou, pouco. você comentou. Eu vou começar, acho que fazer mais agora. Eu não tenho muita paciência para live, não, mas foi tão gostosa essa que eu peguei gosto. É pena que a menina, né, tava com problema ela tava É. em Goiás, em Goiânia, né? Não, no Vale do Ribeira.
Vai do Ribeira, não estava legal, né, para ela. Não estava chovendo lá. muito tava lá chovendo. e eu tinha uma amiga lá também assistindo que não conseguiu assistir porque ela também estava perdendo a conexão. E olha que Legal, a e quando internet dela é tiver, boa. convida a gente, não tem problema não. Tá bom, Didi. Marco presença. Marco presença lá. Tchau, querido. Falou, tchau para Bom você. descanso para Falou, você. Henrique.